No Ceará, nordeste do Brasil, terra seca, gente dura, há os que nascem marcados para morrer. Quando os donos da terra e das gentes resolveram acabar com o mais perigoso da hora, encarregaram a tarefa a um cangaceiro de comprovada eficiência, que acumulava uma boa quantidade de vítimas nas costas. E advertiram: vai ser muito difícil. O homem está bem guardado pelos capangas que devem favores a ele. E perguntaram: você está disposto? Tem coragem para isso? E o cangaceiro esclareceu: coragem, não sei. Tenho o costume. Essa é uma história do escritor Eduardo Galeano, que está neste livro O Caçador de Histórias. E por que eu trouxe ele hoje? Por que eu trouxe essa história hoje? Você reparasse na resposta final do cangaceiro. Quando perguntam a ele se ele tem coragem para fazer o serviço que encomendaram a ele, né, de matar o personagem, matar a pessoa. Ele diz o quê? Coragem não sei, tenho o costume. E aqui eu quero chamar a atenção para esse costume, né, que ele aponta. Na vida de um escritor, na vida de quem escreve ficção, muitas vezes surgem momentos de que a gente chama de bloqueio criativo, né? Em que a gente não consegue escrever, em que a gente não consegue ter ideias e fica aí um bom tempo sem produzir qualquer texto. E eu acho que na vida de um escritor existe uma coisa que bate, que impede que isso aconteça, e é justamente o costume de escrever, ou o hábito de escrita. Esse costume, esse hábito de escrever diariamente, ou pelo menos numa certa periodicidade semanal, que vai fazer com que a falta de ideias, né, que você por acaso tenha, não seja um problema. Porque você simplesmente não depende de ter ideias a todo instante para escrever. Você simplesmente escreve. Não importa o que seja. O momento constante de você tirar um tempo para escrever, nem que seja meia hora, vai permitir que você não dependa da inspiração para escrever. Não que ela não seja importante, ela tem sua relevância na nossa vida de quem escreve, mas depender apenas dela fazer com que você se frustre muitas vezes, né, ao tentar escrever e não conseguir. Vai haver momentos, por exemplo, em que você vai se sentar para escrever, você vai tirar o seu tempo de escrita e você não vai ter ideia do que escrever. No entanto, aquele tempo vai lhe permitir pensar no que escrever, permitir pesquisar sobre o que você pode escrever. Então, esse tempo, esse costume, esse hábito é fundamental. Eu tiro por mim. Desde que, em 2020, eu comecei a escrever meu segundo livro, o Reality, um livro de contos, desde aquela época eu decidi escrever diariamente, sempre que eu estivesse, é claro, trabalhando em um projeto de livro, né? Então, quando eu estava trabalhando nesse segundo livro, Reality, eu me propus a escrever todos os dias. E eu escrevi todos os dias. Quando surgiu a ideia para um terceiro projeto de livro, que é esse que eu acabei de concluir, que está prestes a ser publicado, eu também me propus a escrever todos os dias. Ou seja, em 3 anos, né, de 2020 para cá, eu já terminei 2 livros, porque eu reconheci a importância desse costume de escrever. Esse costume de escrever, no meu caso, vai além do tempo que eu tiro diariamente para escrever. Ele pega o dia inteiro. Por quê? Porque eu anoto tudo, todas as minhas ideias, eu faço questão de anotar, sejam elas boas ou ruins. Então, só para dar um exemplo, aqui eu tenho o bloco de notas do meu celular e aqui, ó,
aqui só para mostrar todas as minhas ideias que eu faço questão de anotar e que aqui tem 2, 3 anos de anotações. Então, ideias que eu vou recuperar mais tarde ou que eu vou descartar, mas que estão lá à minha disposição caso eu queira usá-las. Então é isso, eu recomendo que você seja como o cangaceiro da história de Eduardo Galeano. Você pode até não ter a coragem de escrever, pode até não ter inspiração para escrever, você pode até não ter ideia alguma do que escrever, mas se você tiver o hábito, mas se você tiver o costume de escrever, as ideias vão aparecer, pode ter certeza. Eu tiro por mim, isso acontece muito comigo. Eu sento para escrever e não sei, não faço ideia do que vai acontecer, do que eu vou botar na tela do computador. E no entanto, surgem muitas coisas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui se você gostou, o que você mais gostou, o que você quer mais ver nesse canal aqui que eu traga, tá bom? E até o próximo.